Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, Tua palavra é. Estimados irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para juntos rezarmos o texto do Evangelho que a Igreja nos oferece. Hoje o texto que nos é presenteado é João capítulo 6, versículos 35 ao 40. Portanto, continuação novamente do Evangelho de ontem. E começa com o último capítulo do Evangelho de ontem, que Jesus terminava dizendo: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus reafirma esta verdade de fé. Eu sou o pão da vida. É um pão diferente daquele maná que os nossos pais comeram quando estavam no deserto, vai dizer o próprio Jesus. Aqueles que comeram morreram. Aqueles que participarão e comerão deste pão oferecido por Jesus, o pão da vida, esse nunca mais morrerá. Portanto, é um pão que tem efeito diferente. Em seguida, Jesus fala para aqueles que têm dificuldade em acolher esse pão. Quando ele diz: eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Jesus está falando para aqueles que insistem em não acolher o ressuscitado, em não acolher Jesus enquanto pão da vida eterna. E Jesus a estes adverte e novamente reafirma uma perfeita intimidade entre ele e o Pai. E o seu projeto é fazer a vontade do Pai com toda maestria e com todo zelo. Por isso, ele vai dizer agora para aqueles que creem, para aqueles que abraçam a fé: todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando eles vierem, eu não os afastarei. Que belo! Jesus está dizendo: todos aqueles que o Pai o chama pelo batismo não serão rejeitados na minha presença, mas pelo contrário, eu os acolherei, eu os salvarei. Estas são afirmativas do próprio Jesus. E ele continua dizendo esta intimidade que há entre ele e o Pai. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? Jesus declara qual é esta vontade. É que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Que maravilha! Não perca nenhum daqueles que o Pai me confiou, mas os ressuscite no último dia. É uma garantia do próprio Jesus. E afirma que a vontade do Pai coincide com as suas ações. Ou seja, a vontade do Pai é que toda pessoa que ver o Filho e nele crer tenham a vida eterna. Você que crê, que segue, que busca pôr em prática os ensinamentos do ressuscitado, a estas pessoas terão como prêmio a ressurreição. Esta é a garantia, é a promessa que termina Jesus este Evangelho dizendo: eu o ressuscitarei no último dia. Lemos este Evangelho geralmente nas missas da esperança, de sétimo dia, de falecimento, que estas palavras são tão oportunas
para pessoas que sofrem a separação física dos seus entes queridos. E neste momento são milhares as pessoas que passam por esta experiência e que precisam ouvir, meditar estas palavras dóceis do próprio Jesus. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade dele, daquele que o envia, é que ele não perca nenhum daqueles que o Pai lhes deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a maior esperança que nos alimenta e que nos ergue quando somos visitados pela separação dos nossos entes queridos. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa esperança está em Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta quando parece que não temos força para levantar. É Ele que diz: coragem, eu sou a ressurreição e a vida, nenhum de vocês se perderão no caminho, mas eu os salvarei. Esta é a minha missão. Foi isto que eu vim fazer em obediência e por vontade do Pai. Rezemos, que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, abençoar tantas famílias que passam por esta experiência da perca, da separação. Que estas palavras de Jesus possam alcançar vossos corações e você seja assim acalentado, acalentada desta convicção. Palavras que não são palavras criadas pelos homens, mas são expressões do próprio Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. E quando termina dizendo: eu o ressuscitarei no último dia. É isso que nos move, é isso que nos dá força para continuarmos a viver. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia.